Como a Dala falou, nós estamos numa série falando a respeito de finanças, certo? Amém. Tem uns 3 que concordaram. Pode descer. Aqueles que estiveram aqui nos outros momentos que nós falamos a esse respeito, vocês vão ver que muitas das coisas, elas convergem igualmente, mesmo que nós estejamos abordando temas diferentes dentro do mesmo princípio. E quem estava aqui semana passada vai lembrar que eu falei a respeito de 4 coisas que voam. Vamos falar coisas, né? Porque 2 são animais e outras 2 são coisas realmente. Quem lembra o que eu falei? Falei de helicóptero, falei do avião, falei de um gavião e falei de um beija-flor. Quem lembra? Quem estava aqui semana passada? Certo? Todos eles voam, sim ou não? Tá, agora, para aqueles que não estavam, eu vou explicar um pouquinho. O beija-flor, como é que ele faz para voar? Ele pega a distância? Não, ele pega a velocidade, assim, ele sai correndo e voa. Não, ele dá um pulinho e voa, é ou não é? Sim ou não? Sim. Como é que o gavião faz para voar? Geralmente ele sai de algum lugar que tem uma certa altura. Dificilmente você vai ver um gavião saindo do chão. É ou não é verdade? Você já viu algum gavião saindo do chão para voar? Em algum lugar? Pode ter acontecido num documentário, alguma coisa assim, acontecer. Mas geralmente ele sai de um lugar alto, porque ele se joga ali e já sai voando. Agora, o gavião e o beija-flor, eles voam da mesma maneira? Sim ou não? Não. Ambos voam, mas cada um à sua forma, da sua maneira. O beija-flor, ele voa, consegue voar parado, é ou não é verdade? Ele voa aqui paradinho assim, ele alça voa e fica aqui. Se ele quiser ficar 1 hora, acho que ele fica. O gavião, se ele parar no mesmo lugar, ele voa? Ele cai. Se ele só ficar batendo asa, ele pode até planar, mas em algum momento ele vai precisar bater asas de novo. Agora, como é que o helicóptero voa? Aí você vai falar, não, parecido com o beija-flor. É, parecido, mas não é igual. O helicóptero dá um pulo para voar? Não, ele precisa ligar o motor. E o avião, como é que voa? Precisa pegar a distância, é ou não é? Se ele não pegar a distância, dá ruim. Nós já vimos inúmeros casos de aviões que alçaram voo, tiveram que voltar, não conseguiam, enfim. Então nós vamos ver que os 4 voam, mas cada um de uma forma diferente. Os 4 tratam de voar, mas cada um de uma maneira diferente. E nós já falamos a respeito de dízimos e de primícias. Hoje nós vamos falar a respeito de ofertas. Daqui 2 semanas, semana que vem nós vamos receber o Igor. Na outra semana nós falaremos a respeito de de sementes. E eu só vou explicar a respeito de sementes daqui 2 semanas. Eu vou dar um leve toque hoje para você ter uma ideia, né? Mas na realidade eu vou te encorajar a orar por isso, porque eu quero declarar isso sobre a sua vida, que existem coisas na sua casa que não são suas, estão lá para que você semeie na vida de alguém. Amém. Umas 2 pessoas concordaram. Até o final da mensagem, eu acredito. Ou quando você estiver orando, Deus vai te tocar. Mas nós vamos falar hoje, queridos, a respeito de ofertas. E como eu tenho falado, na igreja brasileira existem 2 leis, ou na igreja universal, na igreja de forma geral, existem 2 leis que imperam, que dominam. A primeira delas é: a gente retém para sobreviver. Eu vou falar a respeito de reter de novo, né? Eu falei semana passada sobre isso. Mas a segunda lei é a de semear ou a de plantar para colher. Que tipo de pessoa é você? Você retém para sobreviver? Você semeia para colher? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, você vai entender melhor, vai ficar menos difícil, menos complicado. Mas eu quero te encorajar, queridos, a viver não mais como um vitimista, mas como um protagonista da sua vida. Na sua vida existe um protagonista, deixa eu te dizer, não é Jesus. Ah, Tiago, como assim? Jesus, ele remiu os nossos pecados, ele redimiu a nossa divisão com Deus, mas o protagonista da sua vida é você. Deixa eu te dizer, deixa eu te fazer uma pergunta: se você não viver, Jesus vai viver por você? Ele continua vivendo, ele está vivo. Nós começamos cantando essa canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, existe esperança para nós. Mas você é protagonista da sua vida.
Agora, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te permitido viver, fazer, realizar? Como é que você tem caminhado, querido? Da mesma forma, eu mencionei também que a Bíblia fala mais de 250 vezes só no Novo Testamento a respeito de dinheiro. Money, pufunfa. Dólar, real, pesos e todas as outras moedas possíveis. Isso no Novo Testamento, se a gente pegar toda a Bíblia de forma direta ou indireta, são mais de 1.500 menções. Você tem noção do quanto é isso, querido? A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Qual é o propósito maior de Deus para nós? Salvação, com certeza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando fala isso, o mundo é toda a humanidade, todos que já existiram na face dessa terra foram amados por Deus. E porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho, Ele ofertou o seu Filho. Agora, eu acho que é relevante, sim ou não, se a Bíblia menciona mais sobre dinheiro do que sobre salvação, é importante nós falarmos sobre isso. Porque apesar da Bíblia falar menos sobre salvação, e a salvação ser a coisa mais importante, o fato de ela mencionar mais de 1.500 vezes, ser um dos temas mais mencionados na Bíblia, isso remete a nós de que Deus não deseja, queridos, de forma nenhuma que nós sejamos pessoas pobres financeiramente. Esse não é o propósito de Deus, e fique em paz, eu não estou falando aqui de uma prosperidade como nós vemos por aí se pregando à torto e à direito. Eu não acredito, queridos, eu não vejo embasamento bíblico para essa prosperidade que se prega por aí. Deus quer te fazer trilhardário. Não. Eu acredito que tem pessoas que Deus levanta para isso, para suprir a igreja. Agora, não, Deus vai... Eu vou te apontar alguns casos aqui, você vai ver, você vai entender, você vai discernir como é que isso se aplica. Agora, porque a Bíblia fala sobre isso, nós precisamos falar sobre isso. Eu já mencionei isso nas outras vezes, né? Aquilo que a Bíblia trata pouco, se eu falo muito, eu sou... Pô, gente, vamos lá. Quem estava nos dois cultos que a gente falou de dízimos e de primícias? Aquilo que a Bíblia fala muito, se eu falo pouco, eu sou louco. E aquilo que a Bíblia fala pouco, se eu falo muito, eu também sou louco. Agora, aquilo que a Bíblia fala muito, eu preciso mergulhar. E nós estamos mergulhando aqui nesses 4 dias, amém? Aleluias. Eu sei que está meio tenso, né? Sempre que se fala de dinheiro, o clima fica meio tenso. O louvor estava gostoso, querido? Estava bom? Estava ou não estava? Estava bom, não estava? Aleluias. Deus é bom. Mas sabe, deixa eu te falar algo. O que marca o Senhor muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ou eu vou arriscar 99% das vezes, não é o quanto o louvor foi gostoso, mas aquilo que nós expressamos ao Senhor como oferta, financeira ou não. O louvor foi gostoso, aleluia. Mas se o nosso coração está desvirtuado, se o nosso coração está fora do caminho, querido, o louvor foi gostoso, mas a nossa vida continua manhaca. Se é que você me entende. Nós precisamos discernir, querido, que o dinheiro ele não é mau. E eu preciso pontuar isso, eu vou pontuar na outra semana de novo, quando a gente falar sobre sementes, que o dinheiro não é mau, o problema não é o dinheiro. A palavra vai dizer, para eu ganhar tempo, eu não vou nem abrir todas as passagens, mas a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Se você quiser tomar nota, está lá em 1 Timóteo 6,10. Então, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Quando a gente ama o dinheiro, não somos nós que temos o dinheiro, mas é o dinheiro que nos tem. E aí é onde o dinheiro passa a ser mamão nas nossas vidas. E quem estava aqui na primeira mensagem dessa série vai lembrar que não é o mamão lá que a gente gosta de comer a fruta, mas é um espírito que atua sobre isso. Então nós precisamos discernir isso. O dinheiro não faz mal. O dinheiro, na realidade, como algumas outras coisas, dinheiro, e eu acredito, autoridade, poder, eles revelam quem nós somos. Porque quando nós recebemos poder, quantos já não viram isso? Pô, depois que o cara cresceu na vida, ele mudou. É ou não é verdade? Você já não viu alguém assim? Não é que ele mudou, querido. Ele só estava enrustido antes. Ele só estava escondido. Aquilo só revelou quem ele era, toda a vida dele. Da mesma forma o dinheiro.
Existem pessoas que crescem, viram famosas, sei lá, se tornam uma celebridade. Ou pessoas que crescem numa profissão e aí mudam. A história muda. Ou pessoas que crescem financeiramente e aí a pessoa muda. Por quê? Porque aquilo revela quem ela era o tempo inteiro. Então o problema não é o dinheiro, mas aquilo que nós fazemos com o dinheiro. Ou a forma como nós aplicamos o dinheiro na nossa vida. A palavra vai seguir dizendo em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Por isso é importante nós falarmos de dinheiro. Porque nessa passagem ele está dizendo, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na palavra inteira, queridos, a única coisa que é mencionada como um senhor, além de Deus, é o dinheiro. Então isso é preocupante. Ou você pelo menos deveria tomar um certo cuidado com isso, amém? Misericórdia, vocês estão aí, queridos? Me ajuda a pregar. Eu vou falar o que eu falo sempre, eu sou carente, amém? Misericórdia, eu estou falando que eu sou carente, dá um amém aí, em nome de Jesus. Eu preciso da sua resposta. Nós somos uma igreja pentecostal, pode dar um glória, um aleluia, um misericórdia, qualquer coisa, me ajuda aí. Então nós precisamos tratar disso, queridos, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu quero abrir com você uma passagem para começar. Eu ia falar de outra coisa aqui, na verdade eu ia começar por outro lugar, mas eu quero começar com vocês lá em Lucas 22. Mateus 5, 23 e 24. Quero ler uma passagem que eu quero começar tratando a respeito de oferta, queridos, não falando do dinheiro, mas falando da sua posição de coração. Olha só, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta, estiver apresentando o quê? Uma oferta no altar do templo, e se lembrar que alguém tem algo contra você, que quem tem algo contra você? Alguém quer dizer o quê? Alguém. Deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente essa oferta. O primeiro ponto que eu quero tratar, querido, abordar aqui com você bem rápido, para a gente mergulhar mesmo na questão da oferta, é: como é que você tem ofertado, como é que você tem apresentado as suas ofertas ao Senhor? Porque dos 4 princípios financeiros, queridos, sobre as nossas vidas, dízimos, primícias, ofertas e sementes, o único que fala que nós estamos impossibilitados de fazer alguma coisa é a oferta. Se nós sabemos que alguém tem alguma coisa contra nós, deixa a sua oferta no canto. O que é isso? Naquele momento ali, certamente tinham os diáconos com o ofertório, com a salva. Aí a passagem diz, é Jesus dizendo, deixa a sua oferta no canto do altar, vai até a pessoa, se acerta com ela, depois volta, pega essa oferta e aí sim você entrega. Você percebe que a gente é impossibilitado diante de Deus de entregar? Ah, Tiago, e se eu entregar? Se eu entregar, problema seu. Ah, aquilo vai estar amaldiçoado, queridos. Em Deus nada é amaldiçoado. Mas na sua vida aquilo não vai fazer efeito nenhum, não vai ter propósito nenhum. Está me entendendo? Se você tem alguma questão, na verdade, se você, não tanto você, mas se alguém tem alguma questão contra você, vai, pede perdão, se reconcilia, se acerta, e depois você vem e apresenta a sua oferta. A gente precisa discernir, queridos, que não é só fazer. Não é só, por exemplo, isso aqui se aplica à questão financeira, mas eu quero abrir esse leque, querido. Nós aqui em cima gastamos um tempo, investimos um tempo ensaiando, estudando, tirando música. Nós chegamos mais cedo aqui, todos os cultos, para nos preparar aqui um pouquinho. Porque isso não é fácil, a gente, sei lá, tem umas 200 músicas no repertório. Aí tem música que a gente vai tocar às vezes. Essa semana aí o irmão mandou uma música, falou, de quem é? Filha, do Diante do Trono. Se você não conhece Diante do Trono... Aí ela, não, eu conheço, aqui eu não lembro, né? O Diante do Trono tem 20 CDs também, né? Aí acabou o quê? A gente nem tocou na música, nem tocou a música. Porque a gente precisa dedicar tempo. Isso é o quê? É uma oferta também. Ah, eu me preparei aqui para a mensagem, isso é o quê? É uma oferta, eu estou me dedicando a preparar uma mensagem, estou entendendo, tentando discernir de Deus aquilo que precisa ser ministrado, que deve ser ministrado, estou investindo tempo nisso, isso é uma oferta na vida dos irmãos e principalmente para Deus. Por quê? Porque eu não posso fazer uma coisa para Deus de forma desleixada. Essa questão do perdão, queridos, é mais ou menos isso.
Eu posso estar ruim com todo mundo, mas eu estou ofertando diante do meu Deus, aleluias. Não é bem por aí não, querido. Não é bem por aí. Porque nós fazemos para o Senhor, nós precisamos fazer da forma certa. E eu ouvi essa semana uma frase que me marcou. Eu li na realidade. Fazer a coisa certa no lugar errado é fazer o errado. A pessoa no livro, ela estava abordando a respeito de propósito de vida, de chamado, de ministério. E ela disse isso: você pregar no tempo errado, você está fazendo a coisa errada. Só que você também não pregar no tempo certo, também é fazer a coisa errada. Então nós precisamos discernir o tempo certo, a hora certa, para fazer a coisa certa diante de Deus. Amém? Nem que seja por misericórdia, irmão. Estou distante, Deus disse, mas a gente chega lá. Queridos, nós somos igreja, amém? Nós somos corpo, amém? Agora, deixa eu te perguntar algo. Eu tenho aqui um corpo, mais ou menos. Se a minha unha encrava, eu pego a minha unha e arranco? Eu posso até ir num podólogo lá, o cara fazer aqueles trem tudo lá e tal, para tirar. Mas naturalmente, se eu não tiver uma injeção, se eu não tiver uma anestesia, nada, eu vou arrancar a unha? Não. Por quê? Existem partes falhas no corpo, queridos, que elas vão ser tratadas e elas vão ser curadas. Da mesma forma a gente aqui, nós somos o corpo de Cristo. Existem pessoas falhas nesse lugar. Eu acho que eu sou a maior delas, ou a pior delas, meu irmão, em nome de Jesus. Mas nós precisamos caminhar, queridos, com amor. Porque eu estou cansado disso. Filho, você nem dorme comigo. Graças a Deus. Minha esposa está lá em cima, ela não pode nem dizer misericórdia. Tá o quê? Tá aqui. Aleluias, olha como ela é linda, gente. Vamos correr aqui, deixa para lá esse assunto. Mas você percebe que nós precisamos nos acertar, queridos. Nós fazemos aquilo que é certo diante do Senhor. Não adianta eu entregar uma oferta com o coração errado. Não adianta eu entregar uma oferta para Deus. Nós estamos entregando para Deus, mas sabendo que existem questões que não estão bem resolvidas. E querido, aqui ele está falando de alguém que tem algo contra nós. Mas querido, se você tem algo contra alguém, piorou. A Bíblia nem fala disso exatamente a respeito da oferta, mas se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra nós, se nós devemos amar o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos, então deu ruim, né? Se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu preciso parar. E se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu também preciso parar. E aí eu quero manter esse leque aberto, querido. Não adianta a gente vir aqui servir, tocar, ministrar, dar pirueta aqui, pregar, e eu ter alguma coisa contra alguém. Pela misericórdia de Deus, a palavra alcança o seu propósito? Alcança. A palavra é poderosa em si mesma. O pregador, ele não precisa preparar a mensagem. O pregador precisa preparar ele mesmo, o seu próprio coração. Isso não significa que eu tenho que ser displicente também. Que se lasque, está nervosinho comigo, vai orar. Nós precisamos nos organizar, amém? Nós precisamos nos acertar. Nós precisamos caminhar como um corpo curado. Nós precisamos ter feridas, sim. Ter marcas, sim, mas marcas de cicatrizes, não marcas de feridas abertas. Se o meu corpo tem uma ferida aberta, o que acontece? É tratado, aquilo não gera cura, aquilo não se autocura. O que acontece? Vai necrosar e vai acontecer o quê? Vai piorar. E aí pode acontecer o quê? Amputar. Você quer ser amputado desse corpo, irmão? Em nome de Jesus, amém? Hashtag fica a dica. Mas vamos caminhar, queridos. A palavra oferta na Bíblia, ela representa uma ação. Ela tem um objetivo, ela tem um comportamento, e ela serve como meio a partir do qual, presta atenção nisso, a partir do qual o indivíduo se aproxima de Deus. Em toda a palavra nós vamos ver isso, pessoas ofertando algo para se aproximar de Deus. Toda oferta tem como um propósito a aproximação do Senhor. E a raiz da palavra oferta no hebraico, ela significa exatamente isso: aproximar-se. Fala para o irmão do lado, aproximar-se.
Agora você entendeu por que para nós nos aproximarmos, nós precisamos primeiro deixar a oferta aqui de lado, nos acertar, para depois a gente vir entregar. Percebe o sentido que começa a dar? Amém, querido? Em nome de Jesus, me ajuda. É tempo de nós nos acertarmos, queridos. E eu vou ser bem transparente com vocês. Deus tem tratado isso profundo comigo. Porque existiam coisas assim que eu falava, eu estou tranquilo, Deus, não tenho nenhuma questão nisso. E aliás, eu acho que eu falo isso todo mês, né? Eu estou tranquilo nisso. Aí Deus vem, levanta alguma coisa, fala, não tá não, Tiago, tá não. E Deus começou a me pontuar algumas coisas, tipo, perceba que existe lá no fundo um incômodo no seu coração. Você não evita ninguém, você não brigou com ninguém, mas existe uma questãozinha lá, uma tristezinha, uma insatisfaçãozinha. Qual é a sua questão, querido? Eu não estou dizendo que talvez você não... Tem pessoas que talvez você não tenha contato. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou ligar, oi, a pessoa já vai falar, deu ruim, aconteceu alguma coisa, se fulano está me ligando, mandando mensagem. Mas se acerta, libera. Nós precisamos liberar essas coisas, nós precisamos caminhar de forma leve. Deixa eu... Eu voltei para a academia, queridos. Amém, queridos? Despreza essa parte, tá? Depois o pessoal edita aí. Mas o professor lá, eu acho que às vezes ele é endemoniado, porque ele pega pesado. Mas, brincadeira, o Jefferson é uma benção lá. Mas eu comecei a fazer um exercício lá que, enquanto eu faço um exercício, por exemplo, um supino, no descanso do supino eu corro 2 minutos. É correr. Aí você corre. Então no começo ali, comecei a fazer exercício. Ele chegou, e aí, Ti, tá leve? Falei, eu acho que dá para aumentar, mas pensando no todo, que eu vou ficar quase 50 minutos na academia, correndo quase esses 50 minutos, eu acho que não tá leve, né? Eu acho que tá num peso ideal. Aí o que acontece? Você tá lá, você faz exercício, chegou lá no final da musculação do dia, tava fazendo lá um tríceps lá, e ele foi jantar, querido, eu roubei, não, corre menos e tal, aí você não faz aquele exercício retinho aqui, né, você faz aquele igual o pêndulo assim, né, sabe, por quê? Porque é um peso de 5 quilos, se eu pegar o peso aqui eu levanto, tranquilo, sim ou não? Mas a sobrecarga, o tempo em excesso daquela carga me cansa. A gente caminha, queridos, às vezes com uma coisinha que a gente fala, é pequeno. Mas ali na frente aquilo vai ser uma sobrecarga sobre você. Nós precisamos derrubar isso. Você precisa deixar isso de lado. Você quer caminhar, querido? Você quer viver a plenitude que o Senhor tem para a sua vida? Libera. Amém? Libera. Como eu disse, a raiz da palavra oferta no hebraico, ela é aproximar-se. Isso está plenamente de acordo em toda a Escritura, em toda a palavra nós vamos ver isso. E sabe, o valor de uma oferta para Deus, queridos, não é o valor financeiro, mas aquilo que sai do seu coração. Nós vamos ver em uma outra passagem, aí sim, Lucas 22. Não é essa não, essa é a da ceia. Agora eu não sei onde eu anotei, mas enfim, eu vou falar dela aqui então. Quem lembra daquela mulher, queridos, que chega diante de Jesus e ela quebra um perfume, e ela começa a derramar sobre Jesus. Os discípulos começam a conversar ali e eles falam, poxa, isso daí podia ser vendido e podia ter sido dado aos pobres, aquele monte de coisa e tal. E Jesus fala, para, porque ela está fazendo algo bom. E por que era bom, querido? Porque aquilo expressava o coração dela, a verdade dela. Em uma outra passagem, a palavra vai dizer que Jesus parava do lado do ofertório, e um monte de gente veio e entregou um monte de coisa. Quem se lembra? Ou quem já leu? A gente já passou do livro de Mateus, queridos, a gente passou por isso. Se você não lembra, em nome de Jesus, volta aí. Aliás, falando da leitura, quem percebeu que deu alguma coisa estranha ontem na leitura? Ninguém percebeu? Ah, bom, a Lilian perguntou.
Aí eu falei para ela, pega os atrasados e lê. Aí ela, nossa, que grosso. Brincadeira, eu não falei isso para ela não. Ela mesmo que falou, né? Não, eu vou ler os atrasados. A gente estava aqui pintando o templo e tal, mas enfim, né? A gente está falando da leitura. Então ontem a gente não teve a leitura, mas nós passamos por isso, nós passamos por esse momento. E o que representa, o que marcou o coração de Jesus? Foram aqueles senhores que chegaram com uma grande quantia? Não. Foi a senhora que de 2 moedas que ela tinha, ela deu as 2. E chega a ser vergonhoso, queridos, pensa comigo. O nosso ofertório aqui é um saquinho que bate no fundo e não faz barulho. Provavelmente naquele momento era um ofertório de madeira ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Você joga lá dentro, o negócio fez barulho. Querido, quando é muita moeda, faz um barulhinho legal, né? Quem já não viu aqueles negócios de cassino que cai as moedas lá? Tava jogando, né? Brincadeira, gente. Mas quando cai 2 moedinhas, você percebe. Não é quem já não comprou uma Coca-Cola naquela época que tinha aquelas máquinas de Coca? Você chega lá, cai aquelas 2 moedinhas de troco. Você percebe. De longe você fala, eu sei quanto tem de troco ali, 25 centavos. Mas por que isso marca o Senhor? Por que isso marca o coração de Jesus? Justamente porque ela deu de tudo que ela tinha. Qual é a expressão do seu coração, querido, naquilo que você tem feito? Qual é a maneira como você tem ofertado o seu serviço diaconal? Como é a maneira como você tem ofertado o seu serviço aqui nos instrumentos, na banda, no louvor? Você tem dado o seu tudo? Você está disposto a entregar tudo ou você está dando mal menos? O que marca o Senhor é o seu coração. Como é que você tem feito, querido? Qual é a maneira como você tem caminhado nesse sentido? Abra comigo aí, 2 Coríntios 9, do 6 ao 11. O Júlio está muito rápido. Não é o Júlio não, é o Felipe, olha lá. Mas leia aí comigo, queridos, do 6 ao 11. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Vamos lá, gente, me ajuda. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Quem deve decidir? Você mesmo no seu coração. Então, queridos, já quero derrubar aqui na lata, na bicuda. Aqui, vejo alguém aqui que vai dar 10 mil hoje. Queridos, isso é do inferno. Isso não vem de Deus. Isso é contra a palavra. Amém? Tá claro, né? Sou eu que estou dizendo ou é a palavra que está dizendo? Não. Se você quiser dar 5, dá 5. Se você entender de dar R$2, dá R$2, irmão. Discirna você isso. Eu chego em lugares, queridos, a gente vai continuar a leitura, tá? Não se preocupa não. Mas eu vou falar aqui, por exemplo, a gente vai com frequência hoje lá na Rio Santos. No ano, geralmente a gente vai umas 4, 5 vezes. E tem vários momentos que eu chego lá, e assim, eu vou falar disso mais pra frente, mas a gente vai, aí a gente fica lá quinta-noite, que tem culto. Aí, às vezes a sexta não tem, ou às vezes a sexta tem um culto de homens ou de mulheres. Aí vai ou eu ou a Rê. Aí depois no sábado tem um café dos pastores. Aí no domingo de manhã tem culto. Então a gente acaba participando de 4 cultos. Queridos, todos os cultos recolhem oferta, dízimo, primícia, semente, recolhe tudo lá. E não é todo culto que eu saio com cartão no bolso, não. Eu não costumo andar com dinheiro. E tem hora que eu chego lá e a minha carteira fica lá no mesmo lugar que ela estava. Agora tem momento que eu chego e eu já discerni o quanto eu preciso ofertar naquela hora. Já tive momento de eu chegar e o Senhor só falar para mim, leva o cartão. Eu falei, vixe, quando ele fala assim vai dar ruim. Aí eu pego o cartão e põe no bolso. Aí chegou na hora do ofertório, a Rebeca vira para mim e fala, amor, quanto você vai dar? Eu falei, entendi. Quanto você quer dar, amor? Tanto. Tá bom. Aí não sou eu quem discerni, foi ela quem discerniu. Nós somos um. Amém? Tá rindo por quê, mano? Por que eu falei tudo isso? Para discernir. Para de atrapalhar minha mensagem, menina. Em nome de Jesus. Para nós discernirmos, cada um deve discernir aquilo que você deve ofertar. Se você deve ofertar. Quando e como você deve ofertar. Amém? Vamos seguir no texto. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Todo tipo de bênçãos quer dizer o quê? Todo. Quem já ouviu meu pai pregar sabe que todo no grego é todo, no hebraico é todos, no inglês é, no português é todos. Então de que forma Deus pode nos abençoar? Para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam. Olha quanto tudo tem nessa passagem. E muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Agora, querido, deixa eu te perguntar algo. O pão, ele é produzido a partir de quê? Do trigo. O trigo é o quê? É uma semente. Então, olha só. É Deus quem supre a semente para quem semeia. E é Deus quem supre o pão para o seu alimento. Mas olha ali, tem uma palavra ali que é chave. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão. O pão só vem, queridos, se nós estamos semeando. Dá para fazer pão sem ter trigo? Agora até dá, né? Tem aquelas macumbas lá que o povo faz lá, que pelo amor de Deus, você faz uns pães sem trigo. Eu não sei de onde surgem essas coisas, mas... Para de rir, amor, você está me atrapalhando aqui. Tô brincando, gente. Mas vamos seguir. Então a gente precisa semear para que haja mais trigo, para que a gente possa fazer pão. Agora, se você come a semente morre em si. Deixa eu contar para vocês algo, queridos. Eu lembrei agora, alguns anos atrás, eu soube de uma igreja que foi para um lugar na África, e eles levaram sementes para o povo, muitas sementes, e eles conversaram, eles ministraram no coração do pessoal, eles ensinaram a eles como fazer, e eles falaram, cara, é com vocês têm a semente, a terra é boa, planta. E aí eles foram embora. Coisa de 2 meses depois, eles souberam que muitas pessoas naquele lugar morreram. Eles ficaram preocupados, então eles voltaram lá. E eles chegaram lá e perguntaram, gente, mas o que aconteceu? Por que essas pessoas morreram? Alguma doença grave? Não, morreram de fome. Como assim morreram de fome? A gente não entregou as sementes para vocês plantarem? Mas nós fizemos com ela caldos, nós fizemos com ela comida e nós não plantamos. Vocês entendem um princípio, queridos? Deus dá semente ao que semeia e depois o pão para o seu alimento. Vamos continuar. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente. Ele multiplicará o quê? A semente. Ele não multiplicará o pão, está entendendo? Apesar de Jesus ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele multiplica a semente. E produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Então o versículo 11, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Nós vamos ser enriquecidos para quê? Para sermos generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. O que a sua oferta produz? Ação de graças. Eu não sei você, mas eu teria falado pelo menos um uau. Porque a sua oferta, queridos, aquilo que você oferta, produzir ação de graças ao Senhor, isso é extremamente relevante. E eu quero ler, queridos, esse versículo 11 em outras 2 versões. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que vocês possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. E na versão A Mensagem diz assim: o que Ele dá, vocês devem e podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas e fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus. Aí vai ter uma outra versão, ou na realidade uma outra passagem, Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem prosperará? O generoso.
Peraí, linka lá com a passagem de 2 Coríntios. Você percebe que é uma redundância? Olha só, 2 Coríntios. Ele fará com que vocês sejam ricos. Ele fará que vocês sejam ricos. Aí, ele continua, para que possam dar generosamente, certo? Ou está dizendo outra coisa? Põe aí, Fê, pra gente, 2 Coríntios 9:11. Vamos ler, porque é importante vocês entenderem e discernirem isso. Só o 11, pode tirar o 12 ali, só o 11, isso. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Aí, a gente vai para Provérbios de novo. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, ou seja, Ele me faz rico para que eu possa dar de forma generosa. E aí quando eu dou de forma generosa, Ele me faz rico. E aí quando Ele me faz rico, eu dou de forma generosa. E quando eu dou de forma generosa, Ele me faz rico. Você percebe que é um ciclo? Está entendendo, querido? O Senhor quer te prosperar. A palavra vai te empurrar para isso o tempo inteiro. Mas existem coisas que nós precisamos viver ou cumprir para nós vivermos. Sabe? Lá na frente eu vou ler um versículo que nós lemos esta semana. Eu não sei se você se deu conta, mas eu não vou falar dele agora. Mas existe uma frase que eu tenho batido muito nessa tecla conosco. Não são eventos espetaculares ou eventos especiais, mas são princípios espirituais. A coisa é simples. O louvor foi gostoso, mas se nós não vivemos o princípio, que eles não adianta. Não adianta. Vamos continuar aqui, lá na frente eu vou falar desse versículo. Essa passagem de Provérbios, ela continua. Eu vou ler do começo de novo. A quem dê generosamente, vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Semente, plantou, colheu. Agora, na versão revista e atualizada, ele diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, se lhe há por pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado, ou quem dá de beber será saciado da sua sede. Você está entendendo aqui, querido? Onde é que nós vamos chegar? O princípio é dar para que você possa receber. Eu já ouvi de pessoas, queridos, uma coisa bem simples. Quantos aqui fazem aniversário todo ano? Só não levantou a mão quem está dormindo. Agora, quantos aqui ganham presentes no seu aniversário? Agora, eu vou chegar onde eu quero chegar. Agora, vamos mudar então a frase. Talvez alguns ganhem presentes. Agora, quantos ganham muitos presentes no seu aniversário? Agora, sabe por que você ganha poucos presentes? Preciso falar? Fala o que, irmão? Porque você dá pouco. Quer dizer, eu não sei se... Eu não vou falar nada do que eu vou falar aqui, queridos. Por favor, me entenda. Não é para nos vangloriar, não é para nos amostrar, como a Dalila brincou aqui. A intenção não é essa, mas a intenção é te ensinar algo simples. Eu tive momentos, queridos, que eu dei até quando eu não queria dar. Por quê? Tinha uns amigos larápios que iam em casa na minha adolescência. E às vezes eu emprestava uma roupa, e queridos, tem roupa que eu nunca recebi de volta. Então ficou como uma oferta queimada lá de incenso ao Senhor, aleluia. Mas a gente sempre teve esse princípio em casa. Nós sempre damos muitas coisas, nós sempre demos muitas coisas. Roupa, boné, camisa, tênis, meia, cueca com freio, aleluia. Misericórdia. Relógio, enfim, eu já dei muita coisa, várias vezes. É o quê? Eu sempre dava limpinha, estava lavada, glória a Deus. Dar suja é complicado, irmão. Mas a gente fez isso muitas vezes, inúmeras vezes.
E a gente entrou num princípio em algumas coisas, eu com a Rê, depois de casado, eu vou falar aqui, queridos, agora, e as mulheres já vão se lascar. Se você chegar em algum momento para a Rebeca agora e falar, nossa, que brinco bonito, ela não vai te dar, porque você já sabe disso. Mas Deus ministrou no coração dela em algum momento e Deus falou para ela, todas as mulheres que chegarem para você e disserem, nossa, que lindo brinco, tira o brinco e entregue na mão delas. E ela deu alguns brincos, queridos. E queridos, deixa eu te perguntar, vamos por obséquio, o que você acha que ela já recebeu? Vários brincos. Agora o irmãozinho ali está me cutucando, né? Eu vou falar, sabe alguma das coisas que eu já dei muito? Relógio. Esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu ganhei. Por que você acha que eu ganhei um relógio? Que eu dei relógio. Algum tempo atrás, queridos, em 2018, a gente estava aqui no culto, na época era o culto de manhã, e a gente saiu do culto, dois casais chegaram para mim, para Rei, e falaram, vamos almoçar com a gente, tal, aquele negócio, vamos. Aí nós fomos almoçar, chegamos lá, almoçamos, uns pratão gigante, falei, misericórdia, não quero nem ver a conta. Aí, Filipeta lá, terminamos, comemos aquele trem, bababá. Eu falei, eu não vou nem pedir sobremesa que vai ficar mais caro. Depois me arrependi de não ter pedido. Aí a gente levantou, vamos embora e tal, saímos. A hora que eu estou chegando no caixa, os dois casais vieram e pegaram as nossas filipetas. Daqui, a gente quer abençoar você. Eu falei, aleluias. Posso voltar para pedir o doce lá, para comer? Mas a gente estava ali, a gente curtiu e tal. E depois eu fiquei, Deus, por quê? Por que eles vieram pagar o meu almoço, da minha esposa? Na época só tinha o Isaac e o do Isaac. Aí Deus falou, ô Zé Ruela, o que você fazia o tempo inteiro com os seus amigos? Eu falei, sei lá, a gente ia jogar videogame, jogava bola. Sabe quando você desconversa do assunto? E aí Deus falou, Ti, quantas vezes você não pegou os meninos depois de um culto? Falou, vamos lá no Alphagril, aleluias, que Deus o tenha, traz de volta, Deus. Quantas vezes eu não pegava os meninos, vamos, aí os meninos, pô, tio, eu estou sem dinheiro. Às vezes, não todos, mas um chegava, tio, eu estou sem dinheiro. E eu chegava no outro irmão, fulano lá está sem dinheiro, eu pago metade, você metade, a gente fechou, vamos, para a gente ter aquele tempinho de comunhão, fechou, vamos. Algumas vezes, onde eu trabalhava, a gente recebia ticket de refeição, o meu ticket sobrava, então às vezes eu levava uns dois amigos e eu falava, é por minha conta, irmão, eu quero estar junto de você. E Deus falou, tio, você pagou algumas vezes o almoço do cara, dos caras. E querido, deixa eu te falar, nessa, certamente tiveram aqueles que abusaram. Ô tio, vamos sair para jantar hoje? Vamos sair para comer? Para de se entregar, tio. Não é ele não, gente, fique em paz. Mas tiveram aqueles que fizeram. E amém, boa. Agora, quem lembra? O César Tavares esteve aqui alguns dias atrás. Quem se lembra? Foi bom, não foi? Aleluias. Eu tive um dia que eu saí daqui de Alphaville, ele está lá do lado de Guarulhos, querido. Lá mesmo, sabe onde tem aquela pistinha Dutra? Então, ele está do outro lado da Marginal. É longe, não é? No meio de semana fica mais longe ainda. E a gente marcou um café ali, eu fui lá para aquela região lá. Mas eu saí de casa no coração convicto. Hoje eu vou semear na vida de alguém. Certamente seria na dele, porque eu falei, hoje eu pago o que a gente comeu, eu pago. E queridos, o Thiago está nadando dinheiro. Sabe de nada, inocente. Mas deixa eu dizer, eu não vivo retendo, eu não vivo na primícia de reter para sobreviver, mas de semear para colher. E eu falei, hoje eu vou semear. Aí chegamos, comemos e tal, batemos um maior papo, mais de uma hora lá, e tal, conversamos. Aí a hora que a gente saiu, eu levantei, eu peguei minha carteira e pus a filipeta em cima. Mas assim, eu fui literalmente furtado. Ele enfiou a mão e puxou assim, eu pago. Eu falei, não irmão, eu vim de longe para semear, você não vai me roubar essa semente. Ele falou, exatamente, você veio de longe, você já dedicou tempo e investiu recurso. Deixa eu semear. Eu falei, pô, vamos sair no tapa aqui então. Mas ele me convenceu porque ele falou, você já semeou. Eu falei, então tá bom, já semeei. E ele pagou. E eu entendo. Sim ou não, querido?
Totalmente não, mas parcialmente sim. Por quê? Porque eu fiz muito isso. Uma das vezes que eu estive com o Fred, a primeira vez, a gente fez um churrasco para ele. E eu falei, eu quero semear, eu quero investir esse churrasco na vida dele. Nós já estávamos sujeitos a ele. E eu plantei um churrasco, querido. Aí, o que aconteceu? Algum tempo depois, ele foi e pagou um churrasco também. Eu falei, não, glória a Deus, o caramba, não vai ficar empatado isso. Eu vou vencer essa disputa. Você está me entendendo, queridos? Na verdade, eu já entrei um pouco no assunto do que a gente vai falar quando for sobre sementes. Mas aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Há quem dê generosamente vê os seus celeiros transbordarem. Sabe, queridos, generosidade, ela é o contrário de egoísmo. Egoísmo é dar esperando algo em troca. Aí eu vou te fazer uma pergunta, falando daquilo tudo que eu vivi. Alguma vez eu fiz com os meninos que a gente saía, eu dava esperando algo em troca? Não. Aí algum tempo assim, uma década depois quase, o Edinho mesmo que se entregou aqui já um monte de vezes, ele falou, Ti, vamos no cinema. Eu falei, Dinho, não estou com recurso. Ele falou, eu pago. Aí, querido, eu levantei a mão e falei, quem me viu passar na prova e não me ajudou? E ele me pagou, queridos. E pasmem, teve uma pessoa que falou para mim, Tiago, isso não é bíblico. Aí eu falei, oi? Aí, ó. Aí eu falei, oi? Aí a pessoa falou, não, porque o Éder tem menos recursos que você. Eu falei, e? Não, porque isso não é lícito. É o mais rico que tem que investir no mais pobre. Eu falei, vai se lascar. Você quer ler a Bíblia? A gente vai ler a Bíblia. Agora, deixa eu te falar de uma mulher. Olha só, eu vou falar bastante disso quando eu falar de sementes, tá? Mas só para te dar esse en passant. Quem foi o homem mais rico que já existiu na história da humanidade? Eu já falei sobre ele aqui. Salomão. Aleluias. O cara era rico, era ou não era? Se você não tem ideia, ele tinha mais de 30 trilhões de dólares. Eu não vou nem converter para real, querido, que vai ser muita humilhação. Queridos, o cara mais próximo disso que se tem histórico de anotação, alguma coisa assim, o cara chegou a bilhões, ele não chegou a 1 trilhão. Salomão teve 30 trilhões. Querido, é dinheiro para mais de metro, para mais de quilômetro. Esse homem era rico. E chega uma mulher lá e vai conhecer tudo que ele fazia ali, tudo que ele estava construindo ali. E ela se senta e conversa com ele, e ela desfruta da sabedoria que esse homem tem. E aí após isso, o que essa mulher faz? Quem lembra quem é essa mulher? Rainha de Sabá. Ela chega e oferta na vida de Salomão. Quem era mais rico? Salomão. Rainha de Sabá oferta na vida de Salomão. Ela foi, entenda isso, queridos, por favor. Ela vem de um lugar distante, que certamente ela demorou ali aproximadamente 30 dias para chegar onde Salomão estava. E ela vem com recursos, sabendo da possibilidade dela ofertar na vida de alguém. E ela oferta. Pensa você comigo, querido. Você vai viajar. Você vai daqui, sei lá, para os Estados Unidos. Tem um contingente de bagagem lá, não tem? Se você excede, você precisa pagar por isso. Tá? Naquela época não precisava pagar financeiramente, mas você pagava com os lombos. Você tinha que carregar tudo aquilo. Ela se disponibilizou para isso. Ela semeou na vida de Salomão. Quem tinha mais, Salomão ou ela? Salomão. Agora, se você continuar no texto, querido, você vai ver que ela semeia na vida de Salomão. E Salomão continua, eles conversam ali e tudo mais, papapá. E a hora que ela tá para ir embora, Salomão vira para os seus servos e faz um catado de coisa lá e dá muito mais do que ela tinha semeado na vida dele. Não tem a ver com quem tem mais ou quem tem menos, tem a ver com o coração. Essa mulher semeia na vida de Salomão, ela fala, não estou preocupada, eu sou uma rainha, eu tenho muito recurso, eu não preciso de mais. Mas eu tenho certeza que Salomão já entendia esse princípio. Ele falou, eu não vou sair perdendo não. Perdendo assim, se é que você me entende, querido. Não é uma disputa para quem é melhor, mas é o que eu falei. Qual é a premissa que você vive? Reter para sobreviver ou semear?
Você vive em função da sua semente ou você vive em função daquilo que você retém e esconde? Nós precisamos discernir isso, mas vamos correr aqui, queridos. Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, Deus é um Deus que recompensa, querido. Nós não podemos ofertar, entregar o nosso dízimo, entregar a nossa primícia, ou semear na vida de alguém esperando algo em troca. Mas nós não podemos esquecer que Deus recompensa. Ah não, a hora que vem a recompensa eu fujo porque é do capeta. Ah, irmão, você está servindo o Deus errado. Ele é um Deus galardoador. Agora, você não pode estar com o coração nisso. Show, eu vou dar então. O tio falou que deu um relógio, ganhou um relógio, eu vou dar então um relógio. Para ganhar um relógio. Você mata a semente. É comer a semente que a gente leu lá na outra passagem. Você faz da semente o pão, você não planta mais nada, e você mata a semente em si mesmo. Como eu disse, queridos, o dinheiro não desvia ninguém. Quem é salvo no Senhor, está salvo no Senhor. Agora, existem aqueles que nunca foram salvos, e aí é o que diz lá em 1 Timóteo 6,10: pois o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos colocar no cerne aquilo que está no nosso coração. O que você ama? O dinheiro é seu servo para servir ao Senhor, ou você é servo do dinheiro? Dos recursos que você tem. Olha só, eu quero te apontar algo. De novo, para enfatizar, não tem a ver com a questão do valor. Davi, quantos conhecem Davi? Foi um homem de Deus, sim ou não? Você tem ideia de quanto Davi ofertou para a construção do templo? Que ele não ia construir, que era o filho dele quem ia construir? 21 bilhões, fala para o irmão do lado, 21 bilhões. Na moeda atual de dólares, tá? Foi uma oferta agradável ao Senhor? O Senhor se agradou disso? Sim. Agora, da mesma forma, tem aquela menina, aquela senhora, que ofertou 2 moedas. E agradou ao Senhor da mesma maneira, sim ou não? Porque é a expressão do coração. Agora, nós bem sabemos que teve um casalzinho lá. Quem se lembra? Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles estavam dando muito ou pouco? Era dinheiro para dar de rodo, querido. Mas a expressão do coração estava errada. Por quê? Porque eles quiseram mentir. A palavra diz que eles mentiram até para o Espírito Santo. E dá para mentir para o Espírito Santo? Que povo ignorante, para não dizer burro. Qual é a expressão do seu coração? Você está entendendo, queridos, onde eu quero chegar? Agora, eu quero te apontar algo também que é importante. Eu vou ler 2 passagens rápidas aqui, ó. Nós nunca devemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Êxodo 23:15 diz assim: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Isso é Deus falando. Deuteronômio 16:16 diz: nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Deixa eu te contar uma história rapidinha. Quantos conhecem aqui o Luciano Subirá? Conhece assim, já sabem quem ele é, né? Luciano Subirá, alguns anos atrás, esteve na África. E ele chegou no meio da semana lá. Já foi pego lá pelo pessoal que havia levado ele para lá. E eles foram direto para a igreja. Chegaram lá, culto, né, um momento de palavra e tal. E recolheram oferta, primeiro dia. Segundo dia, eles teriam ali um trabalho voltado, se eu não estou errado, para os líderes, né, com a liderança e tal, papapá, todos os líderes da igreja. Aí começa o culto, eles têm ali um momento de louvor, aí chega ali, oferta. Aí fala, bom, beleza, né, segundo dia e tal. Aí terceiro dia, eles têm um momento só com os pastores. Aí ele pensa, bom, os pastores estão isentos, né, não precisa ofertar. Aí começa o negócio, louvor, blá, 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 oferta. Quarto dia, oferta. Quinto dia, chega no domingo, culto de manhã, oferta. Culto da tarde, oferta. Culto da noite, não satisfeitos, eles não recolhem uma oferta, eles fazem 4 ofertas. Ele sai do culto da noite, ele pega o pastor e fala, cara, a gente no Brasil, como vocês, somos um país de terceiro mundo, sim ou não? Aí ele, sim. Mas onde é que você está querendo chegar com isso? Ele falou, então, no Brasil, nós somos um país de terceiro mundo, mas um pouquinho menos pior que a África. E a gente não recolhe oferta desse jeito que você está fazendo. Vocês estão querendo levar a gente à falência. Aí o pastor olhou para ele assim,
Sabe quando você chega diante do seu pai, ou você faz alguma coisa, aí você olha para o seu pai só faz assim, ó. A hora que o pastor fez isso, o Luciano olhou assim e falou: fala, Deus, que o teu servo ouve. Aí o pastor africano virou para ele e falou: esse é o seu problema, ou este é o problema dos brasileiros. Aí ele falou: como assim? Ele falou: nos cultos que vocês têm durante toda a semana, vocês prestam louvor ao Senhor? Vocês adoram ao Senhor? Aí o Luciano falou: adorar sim, é claro, oferta não. Aí ele falou: exatamente. Vocês entendem que oferta não faz parte da adoração e do louvor ao Senhor, quando em toda a Bíblia nós vamos ver que a oferta é um meio de adoração ao Senhor. Aí o Luciano já deu aquela murchada, né? Tipo, deu ruim. E aí o pastor, eles conversaram, ele explicou a respeito disso um pouquinho para o Luciano. E o Luciano entendeu. Ele passou a discernir: poxa, eu não posso chegar de mãos vazias, porque a palavra diz isso. Agora, deixa eu te perguntar algo, queridos. Eu estou dizendo para você: eu tenho que ofertar R$200 todo culto? Em algum momento eu disse isso? Não. Agora deixa eu te perguntar: você tem uma oferta que você faz certamente todo mês, ou aqui, ou em alguma outra igreja, em algum lugar, sim ou não? Se você não faz, ore a respeito. Mas suponhamos que eu faça uma oferta todo mês de R$40. Aleluias, uma coisa boa, sim ou não? Sim, tá. Agora deixa eu te perguntar: se eu chegar para minha esposa uma vez ao ano, no aniversário de casamento, e entregar para ela um buquê de rosas, é bom? Ótimo, ela já está ali. Fala, Deus, vai falando. Agora, ela gosta de uma flor, ela vai gostar de eu ter entregado um buquê. Mas dá um passo para trás. Se ao invés de eu entregar um buquê para ela uma vez ao ano, uma vez ao mês, eu chegar para ela com uma rosa, o que será mais relevante para ela? Não com um buquê inteiro, com uma rosa. O que vai marcar mais ela? No fim das contas, é capaz de ter dado menos de um buquê, sim ou não? Sim ou não, que ele me ajuda? Sim. Mas qual foi o efeito maior? Uma rosa por mês. Então, querido, deixa eu te lançar um desafio. Você oferta R$40 no mês. Faz assim, ó, em vez de dar 40 num culto só, você vem no culto de quarta, no culto de domingo, você entrega cada culto R$5. No fim do mês deu uns 40. Contabilmente não faz diferença nenhuma. Diante de Deus você está cumprindo o que os 2 versículos disseram: não chegarás diante de mim de mãos vazias. Está entendendo? Está fazendo sentido, querido? O todo. Nós precisamos caminhar dessa forma. Olha só, a palavra vai dizer em 1 Samuel 2, versículo 30, parte B: honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo. Malaquias 1, do 6 ao 10, vai dizer assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o inferno, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor. Agora, pois, suplicai ao Senhor, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão, ou da vossa mão a oferta. Querido, você pegou esse último versículo? Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas. Sabe o que Deus está falando? Era melhor que a igreja estivesse fechada do que receber o tipo de oferta que vocês estão me entregando. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que representa isso, querido? Olha só, Hebreus 11, versículo 4 vai dizer que as ofertas falam. Pela fé,
Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Queridos, Hebreus, tá? Vamos supor que tenha sido lá por volta dos anos entre 70 e 90 depois de Cristo. Então tem 2000 anos, certo? Certo, querido? Certo. Agora, de Jesus até Adão, ou até o seu filho, Caim e Abel, são aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos, mais os 2.000 anos que nós estamos hoje, fazem 8.000 anos. E a oferta de Abel ainda fala. A sua oferta fala. O que a sua oferta tem falado? O que ela tem expressado? E queridos, de novo eu quero manter aquele leque aberto. O que o seu serviço diaconal tem falado? O que a sua entrega no louvor tem falado? O que o seu serviço no data show, na mesa de som, no ministério infantil tem falado? Porque você está ofertando um tempo. E já diriam, alguns tempos é dinheiro. Então você está ofertando ao Senhor de alguma maneira os seus recursos. O que você tem ofertado? Qual tem sido a sua oferta, querido? Eu quero correr aqui porque a gente já está quase no final. Quando o cara fala quase, faltam mais uns 40 minutos, amém? Ninguém falou nenhum amém, nem de misericórdia, olha. Mas vamos ver, a 1 Crônicas 21, do 21 ao 24 diz assim: a oferta, queridos, antes de eu ler só, eu quero declarar isso, deixar isso claro para você, a oferta precisa ser de valor para você. Não necessariamente um valor financeiro, monetário, mas um valor, uma expressão do seu coração. A palavra vai dizer em 1 Crônicas 21, do 21 ao 24. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno de sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Ele continua: venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. Ou seja, Davi não ia precisar fazer nada. Aí o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Em outras palavras, não oferecerei uma oferta que não tenha valor para mim. Sabe quantas vezes nós não chegamos de forma displicente? Eu vou ofertar R$10, eu vou dar R$15, eu vou dar R$50, que se aquilo não é relevante para você. Não oferte ao Senhor aquilo que não tem um valor para você, aquilo que não é relevante na sua vida. E para nós finalizarmos, queridos, eu quero ler de novo lá 2 Coríntios 9, do 8 ao 11. Lê ali comigo no telão. E Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. As ofertas falam. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças ao Senhor. E Lucas 6:38. Olha lá: deem e receberão. É o quê? Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais. Em outra versão é recalcada, sacudida e transbordante, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Você está entendendo, querido, onde é que nós temos de chegar? E como eu brinquei das outras vezes, queridos, hoje eu vou brincar de novo. É igual o UFC. No UFC, melhor é dar do que receber. É melhor você dar,
Porque a maneira que você dá, você honra o Senhor. E a maneira que você honra o Senhor te recompensa. Mas o propósito é honrar o Senhor. Olha só, Tiago, mas eu não concordo, eu não acho, eu não isso, eu não aquilo. Eu vou te apontar algumas questões aqui bem rápidas. Quem lembra do bom samaritano? Quem lembra do bom samaritano, queridos? Aleluias. Bom samaritano, apesar da Bíblia não chamá-lo de bom, nós o denominamos dessa forma, né? Aliás, hashtag fica a dica, não chame de bom aquilo que Deus trata como normal, comum. Esse é o nosso comportamento que deveria ser. É dessa forma que nós deveríamos caminhar. Mas o tal do samaritano, ou o bom samaritano, ele ajuda uma pessoa que estava ali à beira de uma morte. Sim ou não? Sim. E ele ajuda com o quê? Com carinho. Ele ajuda com: Deus te abençoe, irmão, vá na paz do Senhor. Não. Ele investe recursos. E querido, para você ter uma ideia, o tal do samaritano com relação àquela pessoa que estava caída, um era o extremo do outro. Então vamos trazer para os nossos dias, a faixa de Gaza ali. De um lado é o samaritano, do outro lado é o cara que estava caído ali. O samaritano não olha, ele não fala: não, eu quero que esse povo se lasque. Não, ele estende a mão e fala: é uma vida. E se é uma vida, Deus ama. E se Deus ama, eu amo. Estende a mão, levanta e investe recursos. Agora, olha para Jesus. Jesus nasce. E, aliás, um parênteses aqui também importante. Quantas vezes vocês já não viram dizer que José e Maria eram pessoas humildes financeiramente? Quantos já ouviram isso? Mentira. E não é bíblico. Sabe por quê? Aí muita gente se baseia no texto que diz lá que Jesus nasceu num estábulo, numa manjedoura. Falei, eles não tinham recursos. Mas leia o texto, querido. O texto vai dizer que eles passaram nas hospedarias buscando um lugar para ficar. Querido, quem passa numa hospedaria buscando um lugar para ficar, não chega lá e falou: me cede um lugar aí na faixa. Quem busca uma hospedaria para dormir tem recursos. Eles tinham recursos. Eles não eram pessoas pobres, de marré. Mas voltando aqui, Jesus nasce numa manjedoura. E a palavra vai dizer que 3 reis magos são enviados para lá. Eles seguem uma estrela do Oriente, sei lá o que, aquele negócio todo. E eles chegam e fazem o quê? Eles presenteiam. Eles entram com provisão, com recurso. Deus levanta recurso para aquilo que é obra dele. Jesus lá na frente, queridos, multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos, sim ou não? Deus entra com recurso. Quando o propósito é dele, Deus entra com recurso. Em tudo o Senhor traz a provisão. E aí a gente fica: não, Deus, quebra um galho. Quebra um galho, Deus. Quantas vezes você já não pediu: Deus, por favor, me ajuda nessa? Se eu sair dessa, nunca mais. Mentiroso. Deus não quebra galho, queridos, de quem quebra princípios. Se a gente quebra princípios, Deus não vai quebrar. Não adianta. Não adianta. A gente não faz as coisas, a gente impossibilita Deus de fazer. Deus é soberano em todas as coisas, sim ou não? Ele só não volta atrás na palavra dele. E por isso nós estamos investindo tempo lendo a palavra, amém? Aleluias. Eu espero que você esteja lendo. Se não está, começa aí agora. Acabou de virar um mês hoje. Ontem. Não, hoje. Hoje, em nome de Jesus. Não me confunda. Dá tempo, querido. Eu vou até te ajudar. Eu não consegui ler hoje. Amanhã eu leio. Não tem problema. Hashtag, filho, os atrasados, acelera aí. Vamos junto. Vamos junto. Mas olha só. Existem pessoas quebrando princípio, esperando que Deus quebre um galho, queridos. Como eu disse, Deus não quebra galho de quem quebra princípio. A palavra vai ver, e nós lemos isso essa semana, Levítico 25:18. Diz assim: se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Deus tinha feito o que ali? Tinha dado toda uma instrução de como eles deveriam agir na terra. O que eles deveriam fazer, como é que eles deveriam... Nós temos toda essa instrução. Só que a gente não vive, aí a gente quebra o princípio, a gente ora: Deus, quebra o galho. Deus quebra o galho na nossa cabeça.
Colossenses 3, 23, 24 vai dizer: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Eu quero contar para vocês, queridos, dois testemunhos rápidos. Quantos conhecem a Colgate? Quantos já escovaram um dente com uma pasta Colgate? Aleluias. Eu espero que você esteja escovando o dente com frequência. Mas eu não sei se vocês sabem, queridos, o dono da Colgate, o Mr. Colgate, acho que é assim que fala, sei lá, meu pai que fala inglês. Esse cara, o dono da Colgate, queridos, há mais de décadas, ele vive ofertando 90% e vivendo com 10%. Aí você fala, não, porque ele ganha muito. Ô irmão, busca a história do cara, você vai ver lá que ele faz isso, ó, há muito tempo. E ele não ganhava tanto assim não, quando ele começou a fazer isso. Deus dá semente ao que semeia. Deus não dá semente para quem tem muito, Deus dá semente para quem semeia. E tem uma outra história que eu quero contar para vocês rapidinho, bem rápido mesmo. Tinha um adolescente certa vez, entre adolescência e juventude, e ele estava num lugar, numa praça, e ele chegou perto de um lugar que estava tendo um evento, e ele viu aquela crentalhada toda reunida ali, e ele falou: eu vou tocar a ruaça, eu vou tocar o louco. Ele estava armado, ele começou a entrar no meio do povo, licencinha, 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 vou acabar com esse negócio, vou tocar o louco aqui. Ele foi, licencinha, 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 só que à medida que ele ia pedindo licencinha, ele foi chegando mais próximo do palco, ele começou a ouvir aquelas músicas que estavam sendo cantadas, e aquilo começou a mexer com ele. Então ele foi, licencinha, 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 até que uma hora ele parou, começou a ouvir, ficou ali um tempo, até que de repente, a pessoa que estava no palco ministrando louvor, ela para e olha para o meio da multidão e aponta para ele, e diz: você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas o Senhor me diz que você é um profeta para os nossos dias. O Senhor vai te levantar, e você será conhecido em muitos lugares. A sua voz será a voz do Senhor em muitos lugares. E para que você tenha convicção disso que eu estou te falando, daqui a algum tempo, nós vamos nos encontrar de novo, e eu não me lembrarei de você. Ele guardou aquilo, saiu daquele lugar, foi para casa, abandonou aquela vida que ele vivia, buscou ao Senhor, porque aquilo mexeu com ele, aquilo falou no coração dele. E queridos, por que eu estou contando essa história? Você já vai entender. Passaram-se alguns anos, uma igreja aqui da nossa região começou um trabalho. E eles começaram um trabalho e eles trouxeram um cara que é muito conhecido nos países latinos, de língua latina, de língua hispânica aqui na nossa região, América do Sul. Ele é pouquíssimo conhecido no Brasil. E eles ligaram para esse cara e falaram: olha, a gente gostaria de te trazer aqui para a gente começar esse trabalho e tudo mais. Pode ser? Ele: pode, vou lá. É nóis, tal dia, tal horário, organizaram aquele trem todo e tal. E ele veio. Começaram o culto lá, fizeram louvor, aquele negócio, recolheram oferta, dízimo, primícia, semente, Aí chamaram ele. Aí ele subiu, pegou o microfone, e ele virou para essa mulher, para Cassiane, a esposa do Jairinho. Eles têm uma igreja aqui em Alphaville. E ele vira para ela e fala assim: você não sabe quem eu sou? Ela fala: lógico que eu sei, eu que te chamei aqui. Ele falou: não, você não sabe quem eu sou. Teve um evento alguns anos atrás, e eu entrei no meio do povo, e você estava ministrando, e você me deu uma palavra, e essa palavra se confirmou na minha vida. Hoje, alguns anos depois, eu estou aqui, e eu estou ministrando na sua igreja, e você não sabia que era eu, aquele menino que você havia profetizado. Ah, mas Tiago, o que tem a ver isso com as ofertas? Esse homem, queridos, ele se aproximou de Deus, e ele buscou uma liderança, ele buscou um lugar, e uma liderança, um homem de Deus apadrinhou esse menino, ao ponto de levantar, preparar, incentivar e bancar ele financeiramente. Para toda a missão que esse homem ia fazer, quem o bancava era a sua liderança. Esse homem, esse líder sobre ele, vivia de que forma? Semeando 90
ficando somente com 10. Esse homem investiu e acreditou num homem que ninguém mais acreditou. E esse homem hoje é uma voz nos nossos dias, na nossa geração. De que forma você tem vivido, queridos? O que você tem, a sua oferta tem falado o que ao seu respeito? Um dos homens, queridos, mais ricos da nossa nação. Eu não vou falar quem é ele, quem é essa pessoa, mas ele decidiu viver dessa forma, entregando 90, vivendo com 10. Tiago, você está falando isso para quê? Porque você quer que a gente faça isso? Não, querido, eu estou dizendo que é possível viver em cima da semente, não em cima daquilo que você retém. Eu estou te apontando que a palavra, ela é real. Eu quero ler com você, queridos, a última passagem, Marcos 12, 41 ao 44. De novo, está aqui agora marcada a passagem da menina, da senhorinha. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. E queridos, só para te mostrar algo, 2 moedas pequenas. Por que a Bíblia menciona pequenas? Porque o valor das moedas, ela não estava naquilo que estava escrito na moeda, mas no peso da moeda. Então 2 moedas pequenas, ela ainda estava falando que era pouca coisa, não era uma grande quantia. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo do que tinha. O que você tem feito, querido, com aquilo que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com as oportunidades que Ele tem te entregado, te apresentado? Eu quero caminhar para o nosso tempo de ceia. E eu quero que você abra comigo, de fato, a última passagem, Lucas 22, do 14 ao 19. Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir, você se colocar de pé no seu lugar. Nós não vamos recolher a oferta, nós não vamos fazer isso agora. A intenção é te ensinar o que a palavra fala a esse respeito. E a opção, a decisão é toda sua. Mas eu quero ler Lucas 22, do 14 ao 19. E antes de ler isso, eu quero te falar um pouquinho do que aconteceu antes. Jesus vira para os discípulos e fala: ei, vá até tal lugar, em determinada rua da cidade, e fale com o dono daquele lugar e fala: aquela sala no segundo andar que você tem para uma ceia, é a ceia para o meu Senhor. E aí, chega nesse ponto aqui do texto, os discípulos vão até aquele lugar, eles chegam e falam: você tem um lugar aí preparado para uma ceia e tal, o meu Senhor é o Senhor dessa ceia. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque perceba que a ceia foi feita toda com uma oferta. A gente vai ler mais para frente na leitura bíblica, eu acho que daqui 2 meses, mais ou menos, a gente vai chegar nesse ponto. Você vai ver que toda essa ceia foi preparada com a oferta do dono desse lugar. E aí chega no texto, vamos ler o texto. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Eu quero chamar o pessoal que vai servir a ceia. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. É até o 19 só, né? Eu quero pedir para o Júlio e para a Cleia distribuírem os elementos. Eu quero te dizer, queridos, que a ceia tem a ver com oferta. Por quê? Porque Jesus foi uma oferta do Senhor, de Deus, para que nós tivéssemos vida.
A ceia, a última ceia foi feita todinha com uma oferta de alguém, cedendo lugar, cedendo espaço, cedendo vinho, cedendo pão, preparando aquele ambiente. De que maneira, queridos, nós temos servido ao Senhor com as nossas ofertas? Onde está o seu coração? Enquanto eles distribuem os elementos, nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você reflita, que você pense, porque eu espero realmente, queridos, que essa noite seja uma noite de mudança. Eu quero te deixar somente uma última direção, porque daqui 2 domingos nós vamos ter um culto falando sobre sementes especificamente. E esse vai ser o culto, querido, que você vai semear, se você entender do Senhor te fazer. Eu já tenho algumas coisas que eu vou semear, algumas coisas que o Senhor me mostrou para fazer, com algumas pessoas. E essas sementes, elas virão acompanhadas de uma palavra profética para essas vidas. Algumas sim, outras não. É uma ordem? Não. Precisa ser assim? Não. Mas eu acredito que para todos que recebem algo do Senhor, Ele tem algo para essas vidas, uma palavra específica. Então, querido, eu quero que você ore essas próximas 2 semanas. Deus, o que eu tenho no meu armário? O que eu tenho na minha despensa? O que eu tenho em casa que não é meu? Sabe, talvez lá no seu armário você está guardando aquela camisa que já não te cabe, tem algum tempo. Ou até que talvez você tenha comprado pequena, esperando emagrecer, ela não é sua. Ou ainda uma camisa grande que você está esperando engordar um pouquinho, ela não é sua. Você precisa discernir para quem que é ela. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar aqui. Se você orar com convicção, com um coração aberto para isso, Deus vai te mostrar. Eu tenho algumas coisas que eu já deixei separadas. Eu tenho uma palavra que Deus me deu que eu falei, Deus, e para que isso aconteça, o negócio, queridos, tem um trem lá quebrado que Deus falou para eu dar e ele vai voltar a funcionar. Eu falei, Deus mandou, eu vou dar. Se não funcionar, azar. Julga a palavra, não o profeta. Mas, querido, você está disposto? Ore a esse respeito. E eu vou deixar bem claro, queridos, nesse dia não se preocupe em me dar nada, porque eu não estou ensinando você, queridos, um sistema papal. Sistema papal é o que? Nós temos, nós damos para o Papa. Nós temos, nós damos para o Papa. Isso não é só a igreja católica, tá? Nós temos, nós damos para o apóstolo. Nós temos, nós damos para o pastor. Nós temos, nós damos para o arcebispo. É só eles, não. O cerne da palavra é: nós vivemos uma comunidade sadia. Atos 2, queridos, começa a se estabelecer no nosso meio hoje. Uma igreja unida, semeando na vida um dos outros. Então nós vamos cantar. Eu quero que você ore a esse respeito, aquilo que você entendeu, discerniu do Senhor a respeito de oferta. Mas também que você ore a respeito das sementes que você precisa entregar daqui 2 domingos. Amém?